Olá, pessoal. Espero que vocês estejam me escutando, porque aqui a internet não é o bicho. Esqueci de trazer o meu negocinho para segurar o telefone, então tô tudo enjambradinho, né? Se vocês estão me escutando bem, coloca um aí para mim, faz favor, para saber. Vocês estão me escutando? Sim? Ah, que bom, que bom, que bom. Por favor, vão me avisando ou me mandam um WhatsApp quando as coisas estiverem ruins, que eu não estiver acessando aqui, tá bom? Porque a internet, infelizmente, não está das melhores, né? Então, uma boa noite a todos, diretamente aqui de Porto de Galinhas, né? Dá pra ver, né? Tive que arrumar um lugar, né? Que não aparecesse a cama. Tinha um quadro maravilhoso, mas aparecia a cama, né? Falei, vou ficar aqui pra parede, marronzinha, né? Fica mais bonitinho, né? Então, a gente vai esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando. E hoje eu preparei uma coisa bem bonita. Se eu chorar, você já sabe, né? Bom, eu sou chorona mesmo, mas é porque eu tinha ido na semana passada na minha osteopata e daí eu contei pra ela, né, o que eu ia fazer. Ai, meu Deus, que coisa linda, até já tô chorando aqui. Eu falei, se tu tá chorando, imagina eu lá na hora, né? Respirei, me preparei, vai dar tudo certo. Bom, e vocês estão da onde? Digita aí. Tem umas que eu já conheço, né? Então eu já sei até direitinho de onde a pessoa tá, mas algumas eu não conheço, né? Então, digita onde você tá assistindo a live. Ah, a Tereza é de Porto, Portugal, uma das cidades que eu mais amo no planeta. Das que eu conheço, lógico, né? Mas eu adoro. Bom, enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que a gente já tá ao vivo, eu vou estar a Tabata de Osasco, a minha mãe, diretamente de Criciúma. A gente veio pro Nordeste, mas ela foi pra casa da minha tia, né? Não veio com a gente. Aqui o calor tá grande, então assim, não é das minhas preferências, né? Então vamos lá. O Instagram continua entregando para as pessoas que a gente está ao vivo, né? E a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na live passada, né? Então na live passada a gente falou, e se eu não perdoar, né? Se eu não perdoar, o que que me acontece? Né? Porque tem gente que pensa que a gente pode passar pela vida desta forma, né? Eu sempre digo que enquanto a gente tiver algo a ser acertado, a gente não consegue viver em paz, né, em plenitude. Que eu penso que é esse o nosso propósito aqui na Terra, né? Nosso propósito, lógico, ganhar dinheiro, trabalhar, gerar valores, né? Vou ter família, tudo isso, tá tudo certo, né? Mas qual o nosso propósito verdadeiro, né? O nosso propósito verdadeiro, primeiro, somos nós, né? Eu acredito nisso e eu sempre falo, né, que quando a gente está bem, tudo à nossa volta está bem, né? E se não estiver, fica. Por quê? Porque aquilo não nos incomoda. Então a plenitude é isso, é estar completo, né? É a gente olhar tudo à nossa volta e pensar, tá tudo certo, e a gente ter fé e as coisas todas, né, vão se encaminhar. E se eu não perdoo, né? O que me acontece? Então a gente falou sobre o sofrimento, né? Que tudo isso traz. Primeiro, por quê? Porque quando é o outro que me faz, o que que acontece? Eu fico terrivelmente, né, com pensamentos obsessivos. Então eu estou sempre pensando naquilo.
E essa obsessão de pensamentos, mesmo quando o outro faz para mim ou quando eu, né? Porque a gente falou sobre a culpa e sobre o rancor, né? Então a culpa é quando sou eu e o rancor é quando é pelo outro, né? E tudo isso traz esse painel obsessivo, né, na minha vida, onde eu fico com esses pensamentos e isso não é bom, porque eu não consigo passar para um outro nível da vida, né? Aí eu fico presa naquilo ali. A gente falou da sintonia energética, porque todas as vezes no qual eu me ligo a um tipo de pensamento, que isso acontece, né? Se eu tenho um pensamento sempre de raiva, o que o universo, né, me traz? Hoje foi muito engraçado. Hoje eu levantei e tá calor aqui, né? E eu tenho essa dificuldade com calor, porque eu fico inchada, tudo, e me incomoda, né? E aí a gente foi pra beira da praia, daí eu já saí assim, tá, vamos tomar um café. Eu pedi um omelete, a mulher me fez uma tapioca, que eu não gosto. Tá, tudo bem, comi só o recheio. Pedi um café, o café veio frio. É, pedi. Outra coisa que eu pedi. Ah, tá. O açúcar. Ela trouxe adoçante. Ah, daí a gente foi pra beira da praia. Chegou lá, não tinha uma cadeira pra sentar. Foram pra piscina, não tinha uma cadeira pra sentar. Eu falei, nossa senhora, gente. Parece assim que estão querendo me desarmonizar, né? Aí sentei embaixo de uma árvore, fiquei respirando. Porque assim, às vezes, quando a gente já acorda com o pé esquerdo, pode ver. Tudo, porque é sintonia de energia, né? Então, se eu não tô bem, nada à minha volta fica bem. E é isso que a gente tem que entender. Então, quando eu não perdoo, isso afeta mais a mim do que as outras pessoas que estão ali. E isso me desordena e automaticamente vai trazendo, né? O mais que eu falo que é o mais do mais, né? Tem gente que a gente lembra que eu falei na live passada que a gente falou assim: "Ah, nossa, porque eu tenho um dedo podre para escolher", né? E eu falei: "Não, não é dedo podre, né? A gente tá todo podre, né? Então, quando a gente muda esta frequência, existe uma explosão, né? E essa explosão muda totalmente a nossa frequência, trazendo outras coisas, né? A gente falou também que o não perdoar, né, traz a somatização de doenças, né? Então, por exemplo, se eu vivo com alguém e essa pessoa me irrita profundamente, ou já me magoou, ou quantas pessoas que hoje não têm condição de se separar. Bom, N assuntos, né, que a gente não vai entrar neles, mas toda essa situação gera o quê? Me gera problemas seríssimos de intestino, né? Eu não vou ficar bem, por quê? Porque o intestino está muito ligado ao outro. Eu tenho crises, até foi o vídeo que eu coloquei, né, na quarta-feira, sobre o ciático, né? Como a gente fica ruim quando o nosso ciático, quando nós somos contrariados. Então, tudo aquilo que eu hoje me incomodo com o outro, ou que. Porque às vezes as pessoas acham que perdoar é algo grave. Não, gente, qualquer coisa que nos tira, que nos tem. Que nos liga a pensamentos obsessivos, até de coisas no qual a gente falou, fica se culpando. Por exemplo, você vai lá e fala uma coisa desagradável para uma pessoa, e a pessoa fica super chateada, você vê na hora, você vê que você não deveria ter falado, e você fica se culpando, se culpando, se culpando, né? E a gente não consegue se perdoar, às vezes, por coisas mínimas, né? Falamos sobre a somatização, falamos sobre a não abundância na nossa vida, né? Porque se a gente entender que a abundância, ela vem para nós quando nós estamos em sintonia com o universo, se eu estou numa sintonia diferente, é difícil, né, a abundância bater. E não é a abundância só financeira. Eu não sei por que as pessoas acham que a abundância tem que ser abundância financeira. Não, a abundância ela é em todas as nossas áreas, né? Por isso que a gente fala, a gente tem que prestar atenção em todas as nossas áreas. Como está a minha parte espiritual? Como está a minha parte familiar? Como está a minha parte no amor? Como está a minha parte nas amizades? Como está a minha parte no financeiro, no trabalho? Eu estou fazendo aquilo que eu amo, né? Então, essa é a abundância verdadeira, porque quando eu não estou nos conformes, né, automaticamente eu não consigo sentir que a minha vida está indo, né? A gente está sempre olhando e faltando algo. E aí a gente se culpa muito também, porque a gente pensa o quê? Nossa Senhora, como eu sou ingrata, né? E aí a pessoa começa a se chicotear, porque ela acha que ainda mais nesse momento de pandemia, quando tanta gente não tem emprego, quando tanta gente passa dificuldade, quando tantas pessoas desencarnaram, a gente pensa, nossa, eu tenho tudo, eu tenho uma família, eu tô bem, por que que eu não consigo ter pensamentos melhores, vivências, né, mais felizes? Então são essas coisas, e a gente está sempre se culpando, né? Então,
muitas vezes a abundância não bate por conta disso, tá? E tá vendo que eu fiz aqui uma colinha, né? Que eu já fico olhando porque eu falo demais, eu tenho que olhar o tempo aqui ainda, tá? E uma das frases que a gente falou na live passada, e que quando eu li fez muito sentido para mim, né? E que diz assim: não se queima uma árvore sem queimar a floresta. E essa é a pura verdade, né? Não tem como a gente estar mal e tudo à nossa volta estar bem. Não existe isso, né? Por isso que a gente tem que olhar a verdade, porque a verdade vai nos libertar, né? Então, olhar para dentro, né? O que que eu preciso? E hoje nós temos várias ferramentas que nos ensinam um caminho, porque antigamente a gente ficava só com a coisa da religião, vamos dizer, né? Ai, tem que perdoar, porque eu tenho que ser bom 70 vezes 7 e tal. Só que não é assim, né? Muita mente trabalha na lógica. Eu, por exemplo, eu tenho que ter um passo a passo. Por que isso? Ah, porque isso leva a isso, leva a isso, leva a isso. Então a gente tem que entender, e cada pessoa é de um jeito, né? E hoje a gente falou então na live passada sobre isso, e hoje, a live de hoje, não me deixa esquecer que no final da live, senão a minha patroa, que é a minha filha, me mata, né? Que eu tenho um presente para todos vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o auto-perdão, tá? Então eu vou ler uma passagem, espero que eu não chore. Vamos lá. E que quando eu li sobre o auto-perdão, foi uma das coisas que, nossa, que mexeu demais comigo, né? E, já tô chorando. Mas vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Deixa eu botar aqui na claridade. Foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizeis tu? Diziam isso, testando para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo, mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíram um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixando sozinho, e a mulher estava no meio. Descurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Isso aqui é muito lindo, né? Oh, meu Deus do céu. Muito lindo. E quando eu li essa parte, depois vem a explicação, né, do que era, né? E fez toda a razão, né? Porque assim, quando Jesus disse, não importa qual a sua religião, faça de conta, né? Que não é Jesus, né? Filho de Deus, como é para nós, para alguns não são. Mas se você olhar e você entender o que Jesus estava querendo dizer, né? E que quando eles foram apedrejá-la, ele falou, né? Atire a primeira pedra, né? Quem não tiver pecado. E todos nós, né? Somos falíveis de erros, todos nós, né? Mas o que eu achei mais bonito é o final, quando todos, né? Saindo, começando pelos mais velhos, foram largando a pedra e saindo, porque quanto mais tempo na terra, mais pecado, né? Entre aspas, nós temos, né? E aí foram saindo um por um, né? Até que Jesus olha para ela e pergunta, né? Eles não a te condenaram? E ela disse não, né? E nem eu te condenarei, né? E isso é muitas vezes o que nos acontece, que é o auto-perdão. Muitas vezes nós já fomos perdoados, nós já não temos mais aquele peso com a situação, né? E talvez a gente já tenha
sido, entre aspas, absolvido, né? Porque eu uso algumas palavras aqui que parecem muito pesadas ou agregados à religião, mas não é, né? Absolvido, porque também não acredito nisso, né? Acredito no que eu vou estar falando depois dessa introdução, né? E muitas vezes é isso que nos acontece, né? A gente não se perdoa. E naquele momento foi isso que Jesus estava dizendo: se todos eles, eu também não vou, né? Então por que que ela não foi embora? Porque ela não se perdoava. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós não nos perdoamos daquilo que nós fizemos. E às vezes são coisas simples, né? E já passei por algumas situações dessa também, porque é impossível você estar na Terra e você não ter dificuldades, né? Todo mundo tem dificuldades e passa por dificuldades. E muitas vezes é muito difícil a gente conseguir se libertar daquilo, né? E dos pensamentos, né? E deixa eu ver o que eu anotei aqui. É que tem uma outra página para ler, eu quero ver o momento, né, que eu chego lá, né? E aí, por que que nós, né? Por que que nós não nos perdoamos? Por que que nós somos cruéis conosco mesmo? Né? Nós não nos perdoamos porque nós não nos acolhemos. Né? Nós não acolhemos essa criatura que está aqui, que é imperfeita. E automaticamente, se a gente não se acolhe, nós achamos que é o pior de tudo, nós não nos achamos merecedores, né? Então você vê que uma coisa puxa a outra, porque se eu não me acolho, se eu não perdoo, eu não me acolhi. Se eu não me acolhi, eu não me acho merecedor, né? E por que que eu não me acho merecedor? E isso foi o que eu aprendi há 2 anos atrás e que, assim, mudou a minha vida completamente, né? Eu não conseguia entender o que que era auto-amor, né? O que que é essa felicidade vem de dentro, né? E para mim era bem difícil. E olha que eu fiz terapia há 8 anos e meio, né? Eu fiz várias terapias, não na psicologia, né? Mas outros tipos de ferramentas também, mas não conseguia chegar nesse entendimento que eu tenho hoje, né? E um dia, lendo uma parte, né, eu entendi que todas as vezes que eu não me perdoo é porque eu me julgo. Né? E aí eu vou lá e falo para mim mesmo: nossa, Eliane, como é que você fez isso? Né? Como é que você teve coragem de fazer isso? E eu sou o meu próprio julgador. E se eu não parar de me julgar, automaticamente eu também não vou parar de julgar o outro. Por quê? Porque se eu sou ruim para mim, eu também vou ser ruim para o outro. Né? E aí eu comecei a ver tudo isso, né? Não sei se vocês estão escutando uma criancinha abençoada aqui do lado de fora, né? Gritando, né? Mas vamos continuar. Vou falar um pouquinho mais alto que daí, né? Dá tudo certo. E aí, nesse texto dizia assim: por que que nós nos julgamos? Porque nós aprendemos desde criança que era o certo a ser feito. Então você vê como é importante a nossa criação, né? Vê como é importante quando a gente tem filhos, né? Ou quando nós temos crianças perto de nós, né? Acabei de falar mal da criaturinha ali, coitada, né? E a gente tem que entender que tudo isso tem um peso muito grande, né? E aí eu fiquei pensando nessa frase e pensei: é verdade, a gente se julga desde pequeno, né? Principalmente, por exemplo, quando a mãe chega para você e fala assim: minha filha, vai lá e lava a louça. Eu era um terror. A mãe tá aqui e ela não vai, como é que é? Não vai me desmentir, né? Ela mandava eu lavar a louça. O que que eu fazia? Eu adorava jogar futebol com os meninos. Eu atravessava a rua, porque a gente morava na frente do campo do Criciúma, eu ia jogar bola. Daqui a pouco ela ia lá na cozinha, eu não tinha lavado a louça, ela ia lá, me pegava, me dava uma tunda na frente dos meninos para ver se eu não voltava mais lá. Eles riam de mim. No outro dia eu voltava e batia neles tudo, porque, gente, eu era o cão. Pensa numa criatura cão, era eu, né? E aí eu voltava para casa e a mãe dizia assim: meu Deus, eu não peço nada, né? Só para lavar esta louça e a pessoa ainda não faz e tal. Bom, o que que acontecia? Eu começava: nossa, é verdade, meu Deus, eu não presto, né? Eu não presto, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Mas quando você vai mal numa prova e aí você chega em casa, você tira uma nota baixa e aí o seu pai fala ou sua mãe fala, né? Meu Deus do céu, só tem que estudar e ainda não vai bem. Outra coisa que nós pais fizemos: quando o filho sai de casa
E a gente fala, olha, tá o horário em casa. Mas, gente, quando tá bom na rua, a gente quer voltar para casa? Lógico que não. O que acontece? A pessoa atrasa. Quando chega em casa, o que acontece? A gente tá lá acordada. Eu não, tá? Mas a grande maioria fica acordada esperando. E aí fala, eu não acredito, me deixa assim preocupada. Você tá achando o quê? E aí a gente pensa, meu Deus, por que eu fui fazer isso, né? Nossa Senhora, coitada da minha mãe, coitada do meu pai, né? Então, o que acontece é que a gente, desde pequeno, a gente se julga e a gente achou que isso era o correto. Por quê? Porque tudo é o exemplo. E quanto mais vivência eu tenho, né? Por isso também a passagem, né, da mulher adúltera, né? Quanto mais tempo eu tenho na terra, mais pecados eu tenho, né? Mais coisas não de acordo com as leis, né? Eu tenho, contra as leis eu tenho feito, né? E assim somos nós quando crianças. Então, desde pequeno a gente acha o quê? Que é normal se julgar. Não, eu não presto. Quer ver, principalmente quando a gente tem pais relapsos, né? Ou pais que abandonam, ou pais que... Aí a criança mesmo, ela pensa o quê? Nossa, eu não sou merecedor, né? Então, todos nós temos grandes fendas emocionais. E essas fendas emocionais, elas nos levam automaticamente ao julgamento de não ser boa o suficiente. E quando um pai está chateado, porque às vezes eles têm tantas coisas também na cabeça, e às vezes uma palavra mal colocada, gestos mal colocados, a pessoa grava aquilo para o resto da vida, né? Eu sempre falo, a gente deveria guardar as coisas boas e as ruins deixar passar, mas a gente faz o contrário, né? A gente larga as coisas boas e segura tudo aquilo que é ruim dentro de nós. Então, esse se julgar é a pior coisa. E quando eu comecei a ler aquilo, eu pensei, nossa, isso faz todo sentido, né? E no texto continuava dizendo assim, se nós fôssemos bom para nós mesmos, como nós gostaríamos de achar alguém que fosse bom para nós, né? E como isso pode acontecer, né? Porque lembra que a gente estava falando que é o mais do mais, né? Eu estava lendo aqui, às vezes eu me perco, né? Porque eu vou ler aqui e aí me perco, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho esse tipo a gente tinha falado antes, né, do mais, né? Então, quanto mais eu me julgo, automaticamente mais eu vou julgar o outro. Quanto menos eu me julgo, é porque eu entendo que eu sou imperfeito. E quando eu entendo a minha imperfeição, é mais fácil eu aceitar a imperfeição do outro, né? E quando eu fiz o curso de constelação, que também foi uma das coisas que me absolveu muito nesta vida, né? Eu não fiz o curso de constelador, eu fiz o curso de constelação para autoconhecimento e entendimento. E quando eu fiz, eu entendi, sabe, que mais reforçou isso que eu já tinha aprendido. Que quanto mais eu me julgo, mais eu julgo o outro. Quanto mais eu me aceito como imperfeita, mais eu aceito o outro como imperfeito. Assim como eu aceito meus pais, né? Na próxima semana, eu vou estar falando sobre isso, sabe? Perdoar pai, mãe, marido, esposa, filhos, amigos, né? E vai ser um papo bem profundo, sabe? Falando muito assim disso que hoje eu acredito plenamente que é o que rege a nossa vida, né? Mas vamos voltar para cá, né? E aí eu ficava pensando, né? E quando eu li esse texto, eu pensei assim também, nossa, como eu gostaria de arrumar um parceiro, né, que fosse bom, né, que me amasse, que cuidasse de mim. Mas aí ao mesmo tempo eu pensei, gente, como que eu vou ter isso na minha vida se eu não sou isso para mim? E aí eu entendi o que é esse auto-amor, né? Eu olhar para dentro, me acolher e entender que eu sou imperfeita e tudo bem, Eliane, tudo bem, não deu conta, tá tudo bem, Eliane, né? E eu continuo naquele caminho, né? E quando eu faço isso, eu automaticamente começo a me libertar, né? E esse libertar, gente, eu vou dizer para vocês, eu acho que é a coisa mais maravilhosa da face da terra. Não é a cereja do bolo, mas é quase a cereja do bolo, né? Porque você começa a ter um entendimento das coisas, né? Quem me conhece, eu tenho um problema no abdômen, de tudo que eu como, eu não tenho gases no estômago, eu tenho na cavidade abdominal. E isso me incomoda muito, porque às vezes eu não consigo respirar, e aí fico barriguda, parece que eu tô grávida e tal. E eu tinha uma coisa que quando eu ia no supermercado, quando eu chegava lá no supermercado,
eu já chupava a barriga, e aí eu ficava toda tensa no pescoço, e aí eu ficava olhando o carrinho de supermercado das outras pessoas e pensava, meu Deus, eu me alimento tão bem e não consigo perder peso, essa barriga não desincha. Imagina esse povo comendo desse jeito, vão morrer. E aí eu julgava o carrinho de todo mundo. Né? Quando eu li, e eu posso até estar passando para vocês também, vocês me peçam no direct, que eu posso estar passando esse livro em PDF, ou vocês podem baixar, eu acho que ele tem na internet, que é do cara que criou as barras de Axis, agora não me veio o nome aqui na mente, porque também se eu for pensar muito eu vou sair do foco, e esse livro ele falava bem sobre isso, sabe, o terceiro capítulo, que era sobre julgamento, auto-julgamento, né? E aí eu pensei, eu vou botar em prática, eu vou no mercado. Cheguei lá no mercado, pensei, não se julgue para não julgar, não se julgue para não julgar, não se julgue para não julgar, não se julgue para não julgar. E aí eu fui andando no mercado e fui fazendo as compras e pensei, deixa minha barriga inchada, que ninguém me conhece, também se me conhecer eu tenho um problema, vou sair com uma placa, eu tenho problema. Pra quê? Pra estar justificando, pra quê? A gente se preocupa demais com o que os outros pensam, né? E isso não leva a gente a lugar nenhum. Mas por quê? Por que a gente se preocupa com o outro? Porque a gente se julga e como eu não sou boa para mim, o outro também não vai ser. E quando eu comecei a entender isso, eu pensei, cara, se eu não sou boa para mim, como que eu vou arrumar alguém bom para mim? Não vou, isso não existe, né? Porque mesmo se a pessoa for boa, você não vai reconhecer. Né? Eu tenho uma amiga minha que tem um marido maravilhoso, mas ela reclama dele, né? E aí a gente olha e pensa assim, nossa, mas ele é uma pessoa maravilhosa, mas ela não é boa para ela, então o que acontece? Ela não consegue ver também a grandiosidade dele, né? E assim eu tenho amigos que também veem isso nas mulheres, né? Então, mas por quê? Porque tudo está dentro de nós, esse auto-julgamento é que acaba com tudo. E aí quando acabei o mercado, eu saí, liguei para minha filha, né? Que ela como é que é? Minha confidente, né? Às vezes, né? Não é minha amiga, porque eu sempre digo que filho não é amigo de mãe, né? A gente não é coleguinha, né? A gente tem algumas coisas que a gente conta, mas a gente não precisa contar tudo, tá certo? Meu pensar. Bom, e aí liguei para ela e falei, Maria Helena, tu não vai acreditar. Maria Helena, eu fui no mercado e eu não vi nenhum gordo. Como assim, mãe? Não, porque eu chego no mercado, eu já critico os carrinhos, eu olho, tá gordo, vai morrer. Meu Deus do céu, não se alimenta bem. Gente, era um estresse ir no supermercado, era um estresse. E quando eu saí, eu falei, filha, eu não vi nada, né? E por quê? Porque eu parei de me julgar. E quando eu entrei no mercado, eu só falava para mim, não se julgue para não julgar, não se julgue para não julgar, tá? Então faça isso, é um mantra maravilhoso, Sabe assim que você ia pra frente do espelho, eu era assim, ia me arrumar, nenhuma roupa tava boa, nada tava bom. E aí eu comecei a olhar para mim e pensar assim, Eliane, não se julgue para não julgar. Você tá se achando bonita? E, gente, tudo começou a mudar na minha vida. Tudo começou a mudar, sabe? Ficou muito mais fácil de eu entender o outro, o sofrimento do outro, porque comecei a me acolher. E quando a gente se acolhe, é uma coisa tão linda. Por quê? Porque mesmo que eu erre ou que eu fale alguma coisa, né? Eu na hora já digo, Eliane, por que você falou isso? Aí eu falei isso por conta disso, por conta daquilo, foi o gatilho. Tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, vai fazer de novo? Não, então pronto. Daqui a pouco volta na mente, porque você sabe que você não consegue controlar. Por que o nome é mente? Porque ela mente pra gente. Então ela fica querendo botar coisas na nossa cabeça que não nos pertence. E a gente tem que parar de acolher isso, sabe? Esses pensamentos repetitivos que vêm, para de acolher. Né? Não aceite, né? E eu não aceito, eu decreto. E aí quando aquilo vem na minha mente, eu falo assim, Eliane, a gente já não conversou sobre isso? Você vai fazer novamente? Não, eu vou prestar mais atenção. Então tá tudo certo, Eliane, sabe? Fala isso pra você também, não aceite, gente, porque nós somos donos de nós mesmos, né? E lembra sempre, o dia que eu me tratar bem, eu vou tratar toda a humanidade bem. E o dia que eu me tratar bem, o meu fluxo energético, o que vai sair de mim, né, vai ser diferente. E foi incrível que tudo na minha vida começou a mudar, sabe? Quando você olha e aí você começa o trabalho do perdão, você começa se acolhendo, ficou muito mais fácil, porque o auto-amor te leva ao auto-perdão. Quem não se ama pode ter certeza que não se perdoa, porque não se acha merecedor, né? E eu vou estar explicando um pouco mais sobre isso na live que vem, da próxima semana, falando, né, principalmente quando o outro nos faz, tá? Deixa eu olhar aqui, né, para não me perder, tá, gente? Pronto. E aí, bom, quando eu fiz tudo isso, né, e comecei a olhar, voltei para casa, comecei a analisar, tá? O que eu faço de pior comigo mesmo? Bom, eu me critico, né?
Não sei, sempre quando a gente faz uma live dá um pouquinho de delay, né? Mas aí vê você, anote aí. Quem aqui fala mal de si próprio, principalmente quando vai dormir, né? Que aí começa a fazer uma revisão da vida, do que passou do dia a dia e fala, não, por que tu fez isso, Eliane, por que tu fez aquilo, né? E eu tinha esse hábito horrível de falar mal de mim mesma. Então eu ia dormir e eu começava assim, mas por que tu foi fazer isso, né, Eliane? Nossa, que idiota, né? Meu Deus do céu. Quer ver quando você tá de dieta, que você fala, meu Deus, por que que eu fui comer isso, né? Meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu sou mesmo um idiota. Por isso que as coisas não vão pra frente, né? E aí eu comecei a notar que eu tinha esse mau hábito, né? De falar mal de mim mesmo o tempo inteiro, né? Alguém bota um aí na tela ou escreve alguma coisa para saber se tá dando tudo certo? Porque às vezes a gente tá aqui falando e a internet já caiu, né? Tá bom? Ah, então tá. É porque ela tá com delay, né? Um pouquinho de delay, né? Vocês estão recebendo bem depois do que eu falo, tá? Bom, e aí o que acontece? Eu tinha esse hábito horrível de falar mal de mim mesma. E aí eu comecei, pronto, acabou. Nunca mais vou falar mal de mim mesma. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso ter gatilhos. Então eu vou dizer pra vocês o que que eu fiz, tá? Uma das coisas que eu aprendi, né, no livro, já, até eu acho que a gente já falou numa outra live, no livro Limite Zero, e até a Lorenza tá aqui, que não vai me deixar mentir, né? Nesse livro Limite Zero, ele falava assim, que todas as vezes que nós emitimos um pensamento, esse pensamento não se perde, né? E se você emite pensamentos de raiva, de autodepreciação, se você fala mal de você mesmo, todas essas coisas negativas, elas vão, né? Não se perde, não evapora, né? Ela fica. E quem tem o aspirador maior suga isso, né? Então, em locais onde tem guerra, as pessoas estão muito revoltadas. Aquilo é como se fosse um aspirador gigante e ela fica sugando todas as coisas, né? Então, tudo que a gente pensa aqui, nós estamos influenciando ali na esquina, influenciando lá num outro país, né? E quando eu li aquilo, eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que começar a prestar mais atenção nos meus pensamentos e não deixar que eles vão para um lugar aonde eu não quero, né? E aí eu falava para mim mesmo, Eliane, quando você pensar mal, pensa que você tá jogando pro universo, alguém tá colhendo, você tá matando uma criancinha na Síria, né? E eu pensava, meu Deus do céu, não vou deixar isso acontecer. E quando eu começava a falar mal de mim mesma, o que que eu fazia? Eu já eu falava, Eliane, você quer matar uma criancinha na Síria? Não quero. Então pronto, para de falar mal de você mesmo. Fale 5 coisas boas sobre você. Esse dos 5 coisas boas vai ser a tarefa, tá? Que eu vou dar pra vocês. Se vocês quiserem me mandar depois no direct, tudo, aí vocês ficam à vontade, tá bom? Aqui ninguém é obrigado a nada, né? Mas pra mim foi uma coisa maravilhosa. Quando eu comecei a fazer terapia, a minha terapeuta olhou pra mim e falou assim, Eliane, fale 5 coisas boas sobre você. Porque eu só falava mal de mim mesma, só me criticava e me julgava o tempo inteiro, né? E ela olhou para mim e falou assim, eu em poucas conversas eu já posso falar de você 5 coisas boas, né? Mas eu vou deixar essa noite, quando você for dormir, você vai falar 5 coisas boas sobre você. E naquela noite eu passei um pouco de trabalho, né? Porque a gente tem aquela coisa de, ai, a pessoa não é modesta. Não, gente. Se a gente não reconhecer o nosso valor, ninguém vai, né? Uma coisa é ser soberbo, outra coisa é autoestima, é você reconhecer, né? E hoje, se você me perguntar, nossa senhora, eu falo 10 coisas boas sobre mim, né? Então, hoje à noite, quando for dormir, sabe, leva coisas boas de você, né? Porque quando eu durmo, aqueles pensamentos que estão na minha cabeça é o que vão me acompanhar durante o meu sono, é o que vão me acompanhar durante a minha trajetória, daquelas horas que eu estou dormindo. Se você só pensa coisas negativas antes de dormir, o que que você acha? É o mais do mais. Lembra sempre, é o mais do mais. Se eu tenho raiva, é o mais do mais. Eu vou atrair tudo que está ali para me trazer mais raiva ainda, porque o raivoso que está lá também se encontrou com a minha energia e não vai dar certo, tá? Outra coisa também que depois que eu parei de matar tanta criancinha na Síria, né? Eu peguei uma coisa mais positiva, né? Porque quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar de coisas negativas, então eu gosto sempre, até os meus exemplos é do lado positivo. E aí, um dia eu estava pensando, né? Eu falei, nossa senhora, se Deus
né? Se você acredita em uma energia, no seu nome que você dá, né? Mas eu acredito em Deus, né? E é o nome que eu dou, né? E eu pensei, se Deus, nessa perfeição, né? Porque a gente está aqui na Terra, né? Não cai, o mar não invade, a gente não fica de cabeça para baixo, não sai voando, não é? É perfeito, assim como o nosso corpo é perfeito, né? E se Deus tudo teve que parar, não importa se é milésimos de segundo para me criar, porque ninguém tem a íris igual a minha e ninguém tem a digital igual a minha. E se eu sou importante para Deus, gente, se eu sou importante para Deus, o resto que se exploda. E é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que nós somos perfeitos para a criação, né? E a cada dia que passa, a gente vai se tornando melhor. Né? Esse é o nosso caminho, é o caminho da plenitude, né? Porque plenitude é isso, é o ser, é ele estar completo. Não é fácil, lógico que não é um trabalho árduo. Por isso que a gente tem que viver consciente, né? Então, quando eu já começo, hoje eu vou dizer para vocês assim que estava, nossa, muita coisa povoando a minha cabeça. Também quando você está num lugar como esse, que tem muita gente, e onde tem muita gente, tem muitos pensamentos, né? E às vezes você começa a entrar no pensamento das pessoas. Nossa, e eu comecei, tem gente que não queria estar aqui, tem gente que está trabalhando mais do que se estivesse em casa. É muito engraçado que a gente tava olhando na praia, né? Meu Deus, como tem homem bom, né? As mulheres tomando sol e os homens tudo cuidando das crianças. Eu falei, olha que bênção isso, gente, né? Mas talvez o homem deve pensar assim, pô, mas eu já trabalho tanto, ainda tenho que cuidar das crianças, né? Então você imagina que eu tenho um tipo de pensamento, ele tem um tipo de pensamento, a mulher tem um tipo de pensamento e você cheio, naquela piscina cheio de gente. Não tem como você ficar muitas vezes livre, né? De captar essas energias. Lembra o que eu falei? Tudo que a gente pensa vai para o ar e o aspirador maior suga. Então, muitas vezes somos nós o aspirador que está sugando dali. Por isso que eu falo, nós somos o quê? Quando nós estamos bem, nós dentro da nossa casa irradiamos, né? E aí, na hora, eu comecei, sabe? Porque daí nossa, por causa da alimentação, minha barriga estava inchada, e aí isso me dá um desconforto e eu começo a ficar mal. Eu falei, calma, Eliane, calma, para. Vai querer matar uma criancinha na Síria, né? Lembra, se Deus parou tudo que ele estava fazendo para criar, porque ninguém tem a íris igual a sua, nem a digital, vamos parar? Vamos parar, vamos respirar? O que te faria feliz agora, Eliane? Estar deitada no ar-condicionado. Pega tua bolsa e vai-te embora lá pro quarto. Pronto, vim pro quarto, passei o dia aqui no ar-condicionado. Não é porque eu tô num hotel, porque eu paguei, porque tem piscina, porque tem sol, que eu sou obrigada, tá? Eu não sou obrigada a nada, entende? Então é isso, tem coisas que eu escolho, né? Ontem eu escolhi ir pra beira da praia, ficar no sol. Hoje eu escolhi vir pro ar-condicionado. Então escolha, sabe? Escolha viver de forma mais harmônica, sabe? Trazendo para você esse bem-estar. Então pare, primeira coisa, pare de falar mal de você. Não aceite, tá bom? Lembra, se Deus parou tudo para criar, porque ninguém tem a íris nem a digital igual a minha, então eu sou especial, tá? A outra coisa que eu usei para me acolher, né? E aquilo que a gente falou antes, quando eu me acolho, eu não me julgo. E se eu não me julgo, automaticamente o auto-perdão ele vem de uma forma mais simples, tá? E se eu me acho imperfeita, se eu aceito a minha imperfeição, eu aceito do outro. Você tá vendo que é um passo a passo e é uma coisa muito simples, né? Então, uma das coisas que eu aprendi na terapia e que eu sempre me julgava muito, eu tinha que ser perfeita, sabe aquela coisa assim, de você vai dormir, tem que deixar as almofadas tudo arrumadinha, você não deixa um copo dentro da pia mesmo tendo empregada, você tem que deixar tudo perfeito, né? É a roupa passada, é a roupa no cabide, tudo viradinho pro mesmo lado. Neurótica, né, gente? Neurótica, né? Eu já melhorei bastante, tá? E aí, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente é muito cruel com a gente, né? E aí uma das coisas que eu aprendi, se você quiser anotar aí, que foi uma das frases assim que a minha terapeuta me deu e que todas as vezes que eu começava a ficar vibrando numa faixa que eu não queria, eu falava essa frase, tá? A frase é a seguinte: eu não podia fazer melhor do que eu fiz, né? Então, todas as vezes que eu hoje tenho alguma atitude que eu não gosto, eu penso, tudo bem, Eliane. Se você teve essa atitude, é porque você não tem a vivência acoplada no teu espírito. Então, ainda é a mente lógica. Tá tudo certo, se perdoa. Tá tudo certo, se acolhe. Se você tivesse o entendimento, você não faria,
né? E aí na hora me vem um pensamento que eu falo para vocês e falo para todo mundo que está à minha volta, né? Hoje, se você estivesse passando fome, você roubaria ou você pediria? Eu pediria e acredito que vocês também, né? Hoje, se algo acontecesse com a minha família, eu mataria a pessoa ou eu procuraria justiça? Com toda certeza eu procuraria justiça, né? Então, isso já mostra o quê? Sabe assim, o nosso divisor de águas, né? De como está o nosso pensamento. Então, nós já estamos num outro patamar, né? Então, se eu não conseguir fazer diferente, porque eu não tinha capacidade. Então, pensa nisso, né? Eu não tinha capacidade para fazer melhor do que eu fiz. Pronto, mas agora eu tenho, eu já entendi e pronto, e eu vou fazer, tá? E eu vou fazer melhor, né? Bom, a gente então falou, né, sobre o não se acolher automaticamente vem do julgamento, para eu não me julgar eu tenho que parar de falar mal de mim mesmo, e quando eu paro de falar mal de mim mesmo, automaticamente eu aceito o outro, né? Mas eu vou dar um passo a passo, né, do auto-perdão, porque quando a gente tem auto-amor, automaticamente o auto-perdão, ele é uma coisa muito fácil, sabe, de vir, pode ter certeza. Bom, então vamos lá. Primeiro passo, tá? Para que a gente possa trabalhar o perdão dentro de nós, primeiro passo é se alinhar, tá? Como assim, Eliane, se alinhar? É se alinhar com os pensamentos que eu tenho, sabe? Quando a gente fala, eu não tinha condição de fazer melhor, é isso. É eu olhar para aquilo e entender o porquê daquilo ali, o porquê aconteceu, né? Não uma coisa a botar a culpa nos outros, né? Porque tem gente que fala assim, eu fiz isso, mas porque fulano é terrível, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. E não é bem assim, né? A gente tem que entender que toda a responsabilidade é nossa. Lembra que eu falei hoje, se eu tivesse acordado de bom humor, quem sabe a mulher tinha feito um omelete e não a tapioca, o cara tinha me trazido um café quente, né? Eu não teria ficado tão ruim, entende? Então é assim, a gente tem que sair dessa faixa vibratória, né? Mas o primeiro passo é isso, vem do autoconhecimento, é olhar a minha responsabilidade em tudo aquilo ali que está acontecendo, parar de colocar no outro, porque o universo só traz, e na próxima live eu vou estar falando sobre isso, né? Porque que tem muitas coisas que acontecem com os nossos pais e que acontecem na nossa vida, e aí vocês vão entender bem do que eu estou falando, tá? Então, isso tudo por quê? Porque eu tenho que ter esse autoconhecimento, olhar para dentro e parar de deixar o ego, sabe? Ficar ludibriando a minha vida. É porque fulaninho é ruim para você, porque fulaninho fez isso, porque ele fez aquilo, por isso você teve essa atitude. Não, larga disso, sabe? Começa a olhar para essa autorresponsabilidade. Por isso que o primeiro passo, eu sempre falo, que é a gente se alinhar, né? Se alinhar com esse pensamento, com as coisas, né? Olhar nitidamente para aquilo. Tá? O segundo passo é reconhecer o erro, né? Não é uma coisa fácil? Lógico que não é uma coisa fácil a gente olhar para aquela atitude errada que a gente teve, né? Porque é isso que eu falo, às vezes o errado é só um ponto de vista, né? Porque naquele momento que me aconteceu algo, foi a maneira no qual eu tinha condição de estar vivenciando e reagindo, né? Mas depois, se você parar para olhar, você pode ver que a gente tem muita responsabilidade em tudo que nos acontece. Então, eu estou falando de coisas que as pessoas passam uma vida se culpando, né? Olha para aquilo, né? Então, vê aonde está. Vê o que te levou, né? A errar na sua cabeça, né? E manter isso dentro de você como algo pesado e no qual você tem que passar uma vida inteira se chicoteando, né? Então, reconhece o erro, né? E teve uma coisa grave que aconteceu na minha vida e sabe quando você está sempre tapando o sol com a peneira e não quer olhar aquilo, né? E chegou um dia eu falei, cara, isso aqui me incomoda. E eu fui olhar tudo aquilo e eu pensei, nossa, eu errei, eu não deveria ter feito isso, né? Mas eu não tinha capacidade para fazer melhor na época. Foi o tanto que eu consegui vivenciar, né? Foi o jeito que eu consegui experimentar, experienciar aquilo ali, né? E aí eu comecei a olhar para aquilo e tirar aquele peso todo, né? E aí eu entendi, eu tirei a parte, né, foquei no autoconhecimento, entender o porquê daquilo, o que aquilo estava me prejudicando, o que aquilo estava me trazendo, né, dentro de mim, esse peso todo. E aí eu reconheci o meu erro e falei, tá tudo certo, não tem problema nenhum, Eliane, tá? Vamos se acolher. E aí vem o terceiro passo, né, que é
se responsabilizar, né, por aquilo que você fez, né? Lembra quando a gente fala que tudo a gente tem esse mau hábito, né, de colocar no outro, né? E a gente deveria olhar para a gente, tá? E às vezes quando alguém fala alguma coisa para a gente, presta atenção, né? A gente tem um hábito de estar sempre levantando barreiras e não deixar as pessoas nem terminarem a frase, né? E às vezes aquilo que a pessoa vai te falar, talvez tenha algo, sabe, que você tenha que parar e olhar. Então, eu sempre falo que esse ponto de se responsabilizar, ele é muito forte, né? Porque quando a gente olha para tudo isso, a gente vai largando um pouco da culpa, né? E a culpa, ela está muito associada ao remorso. E o remorso, nossa, é uma coisa horrível, porque ele traz é, coisas muito pesadas para a nossa vida, né? Principalmente porque se ele se cristaliza dentro de nós, são doenças enormes que nós vamos trazendo, né? Por isso que quando eu falo de somatização, sabe, é uma coisinha que de repente você escutando aquilo ali sobre o ciático ou sobre os nossos dedos da mão, né? E uma coisa que eu gostaria de frisar que é assim, nem sempre a doença, ela é o seu mental naquele momento, tá? Às vezes pode ser também uma libertação, né? Então, eu, por exemplo, tô com meus 3 dedos ruins, né? E tô com uma desidrose, né? E eu falo pra minha acupunturista, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento, né? Esse é o dedo do quê? De apontar. Eu sempre fui de dizer para as pessoas, sabe, que a minha verdade era a minha verdade? De apontar. Eu acho que agora tá limpando, tá saindo tudo. Esse dedo é o dedo da raiva, né? Por isso que é esse dedo que a gente manda pras pessoas, né? É o dedo da raiva, né? E esse aqui de relacionamento, né? Então eu tenho algumas dificuldades, né, com o sexo masculino, até por conta de projetar, né, tudo aquilo do meu pai, e aí você olha para aquilo, a gente vai estar falando isso na próxima live, né, e aí de perdoar pai, né, e se a gente não perdoa vai levando isso, e por que que o universo traz situações iguais. Nossa, isso é a coisa mais linda pra mim, né? Então, eu sempre penso que eu tô botando pra fora. Daí a minha computurista fala, nossa, Irene, mas já tá na ponta dos dedos. Aí eu falei, eu gosto de gente que dá otimismo pra gente, entendeu? E tô aqui com os 3 dedos ferrados, né? E do lado direito, que é o lado masculino e razão, né? Então tá tudo certo, eu entendo tudo que tá acontecendo, só que ó, eu já tô de saco cheio, sabe, com esses dedos pisadinhos aqui, tá? Então vamos lá. Se responsabilizar por conta disso, né? Não deixar cristalizar, sabe? Essa culpa dentro de nós. É muito mais fácil a gente olhar, né? Não precisa ter remorso, né? Eu sempre falo, não precisa ter remorso do que a gente fez. É só se arrepender, né? E aí vem o quarto passo, que é isso, né? Que é a reparação. Dá para reparar o que você fez, né? Você tem condição de reparar isso? Bom, se você tem condição de reparar, o que é que você pode estar fazendo? Né? Quantas vezes, gente, olha, eu vou dizer pra vocês, assim, de falar coisas desagradáveis, né? Porque todo mundo tem raiva dentro da gente, né? E às vezes a pessoa desencadeia o pior que tem em mim, né? E aí, às vezes, a gente fala coisas que a gente não gostaria de falar. E aí eu pensava, nossa, eu falei isso, eu não deveria ter falado. Eu pego na hora, mando um áudio pra pessoa, fulano, olha só, eu não peço perdão pra ninguém, sabe? Eu falo assim, olha, eu sinto muito por ter falado aquilo pra você, tá bom? São os meus conteúdos e naquele momento ali eu acho que veio pra fora e eu acabei descarregando em cima de vocês. Às vezes a pessoa nem nota, ela fala, não, mas eu nem notei, Eliane. Mas eu notei. Eu notei, não tô me sentindo bem de ter feito e eu gostaria que você entendesse os meus porquês, né? E pronto. Né? Então, eu sempre, né, quem está aqui e me conhece, eu falo, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? E a razão, ela está sempre ao contrário do autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende. Quanto mais a gente entende de energia, mais a gente entende que o universo só vai trazer perto de mim o meu mais. Né? Então, por que que eu trabalho para a minha transformação? Né? Por que que eu trabalho para o meu autoconhecimento? Para que o universo me mande mais do que? Mais de abundância em todos os setores da minha vida. Né? Então, a reparação é isso. Né? Tudo que você fez, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito, né, que é de Paulo, né, que o amor apaga uma multidão de pecados, né? E eu gosto sempre de falar que a caridade apaga uma multidão de pecados. Então, tudo aquilo que eu tenha feito ao outro ou tenha feito contra mim mesmo, eu posso estar limpando esse campo.
né? E tudo e qualquer coisa a gente pode estar sim reparando, né? Então pensa nisso, que é o quarto ponto do auto-perdão, tá? E o quinto é celebrar a vitória do auto-perdão, né? E quando a gente acredita, porque uma coisa é você sentir esse auto-perdão dentro de você, né? E como que a gente sente? Parando de se julgar. Então, quando eu paro de me julgar, eu vi, quando acontece, volta na minha mente, eu falo, mas e aí, Eliane, como que você se sente com relação a isso? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu não tinha capacidade para fazer melhor, mas eu não vou mais fazer esse tipo de coisa. Pronto. E aí, você vai se sentir tão bem, porque isso vai te trazer uma felicidade, né, no qual você não consegue descrever. Né? E aí é isso que eu falo, que a felicidade vem de dentro, porque quando você parar de se julgar, tá tudo certo. Fulano tá andando pelado na rua, beleza. Ele quer, deixa ele, né? Fulano roubou, beleza, ele vai responder por isso, mas é dele. Ele não tinha condição de fazer melhor, se tivesse não faria, porque todo mundo quer ser bom, gente, todo mundo quer ser. Só que muitas vezes a gente não consegue, não está ainda, né? Por isso que teve um post que a gente colocou esses dias que falava o quê? Quando eu vou lá e fico me trabalhando, né? E mudo meus hábitos, depois de um tempo aquilo já faz parte da gente. Né? Porque o meu espírito acoplou, entendeu? Então, primeiro eu transformo o quê? O meu interior, tá bom? Bom, já estamos chegando no nosso finalzinho e eu quero dar um presente para todos vocês. Quem não conseguir entender, depois eu vou fazer um videozinho, tá? Explicando. Mas assim, lembra que a gente falou que a gente dá um presente? A gente fez um e-book sobre o perdão. Tá? E ele ficou lindo, e ele tem ali um passo a passo disso que a gente falou hoje aqui, e que eu digo para vocês que esse é o caminho. Quando a gente consegue interiorizar e levar a minha mente lógica, né, para aquele ponto, porque muitas vezes o sentimento ele é mais difícil da gente estar se transformando, mas quando a mente lógica ela absorve, parece que ele vai soltando, né? Porque o conhecimento nos liberta. É a mesma coisa você querer trocar uma tomada. Você não sabe, mas você vai lá ver um tutorial no YouTube, vai ali dar conta de trocar, pronto. Agora você não vai esquecer mais. E quando você precisar trocar outra tomada, você vai trocar a tomada. Assim é a vida, gente, né? Então, assim, ó, quando você olhar ali na bio, nossa, tem lá, né? Caminho da Plenitude, Eliane Coral, terapeuta, e embaixo tem aquele que está escrito em azulzinho claro, né? Que é o Linktree. Quando você clicar ali, você vai ver o que? E-book Auto Perdão, tá? É gratuito, você baixa no seu telefone, baixa no seu computador, tá bom? E usa ele, compartilha, né? Lembra que eu falei na live passada? Se foi bom para você essa live, compartilha com alguém que às vezes se bate tanto, se chicoteia tanto, sabe? Se judia tanto, e quem sabe ela escutando essa live, ela também começa a parar de matar as criancinhas na Síria, né? Ela consegue entender que ninguém tem a íris igual a dela, nem a digital, então ela é única na criação, e se nós somos únicos na criação, nós temos que ser felizes, né? Isso é honrar a vida que a gente ganhou de Deus, né? E como que a gente honra fazendo o nosso melhor, e para fazer o nosso melhor, é primeiro eu. Né? E quando a gente olha pra gente, o resto tudo vai se ajeitar, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Bom, na próxima live, deixa eu ver aqui, isso, na próxima semana, na quinta-feira, às 21h11, tá? No mês que vem, eu vou falar de uma coisa que eu adoro, porque quem me conhece sabe, eu adoro a sincronicidade, eu adoro, sabe essas mensagens do universo? Nossa, o meu número é o 414, né? E, nossa, eu boto sempre no Google, quando as horas dão tudo parecidas e tal, eu boto lá pra saber. Eu boto assim, 414 significado. E começou a aparecer um monte, sabe, assim, quando o teu olho te chama, tá, beleza. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, oh meu Deus, em Recife, a gente pegou um táxi para vir para cá, para Porto de Galinhas, né? Eu já entro no táxi, eu já começo o universo como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar, porque eu fico pedindo energias boas, né, gente? Por quê? Porque o mundo tá muito perturbado, sabe? E eu não quero essas coisas para mim. Tá, beleza. Viemos, nossa, a viagem foi tranquilíssima, não pegamos engarrafamento nem nada, e o taxista super gente boa, e veio conversando, e deu tudo certo, deu tudo certo. Gente, quando eu cheguei no hotel, tiramos as malas, quando o cara fez a volta para ir embora, adivinha qual era a placa do táxi? 414. Eu falei, universo, não te aguento, universo.
né? É os meus anjos da guarda olhando para mim, mandando recado, vai dar tudo certo, Eliane. Então, no mês de agosto, eu vou falar disso do universo, tá? E tem várias coisas assim que acontecem, nossa senhora, tem gente que fala que eu sou a louca da sincronicidade, isso, aquilo, mas eu sou mesmo, tá bom? Então, olha, beijão para vocês, tá? Fiquem bem. Eu agora vou sair para descer para jantar nesse calor danado que tá aqui, tá bom? Se você tá no frio, agradeça, porque aqui tá muito quente. Muito obrigado por me escutar. E eu sempre falo que todas as vezes que eu falo aqui, o primeiro ouvido é o meu, né? Então, antes de fazer sentido para vocês, faz muito mais sentido para mim. Um beijo, viu? Vou deixar salva essa live aqui. Se você quiser assistir depois, né? Ou reassistir, ou encaminhar para alguém, eu agradeço muito, tá bom? Um beijão e uma boa noite a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem, viu? Como perdoar pai, mãe, amigos, filhos, esposa, marido, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.